Voltamos a falar de Premier League aqui no canal. Cara, desculpa, tá? Por essa ausência. Eu realmente me sinto culpado quando eu fico tanto tempo sem postar vídeo em relação à raiz, né? Ao ponto principal, ao nervo central da existência desse canal, que é o futebol inglês e que é a Premier League, portanto. Mas acho que você entende, né? Essa viagem para a Arábia Saudita não foi apenas para tentar acalentar o coração com um título impossível, mas foi principalmente, claro, por trabalho. Teve muito trabalho, eu voltei quebradaço, cara, voltei muito cansado e voltei tentando focar um pouquinho em encontros familiares, com a família da minha parceira, da minha companheira. Então, assim, eu tentei dar uma descansada até hoje. Vi alguns jogos de casa, eu pensei em fazer um vídeo no aeroporto, fazendo escala em Doha, já que eu tinha visto Liverpool e Arsenal, mas, cara, não dava, assim, eu estava realmente muito quebrado e agora já estou um pouquinho menos quebrado, portanto, voltei aos estádios, voltei a esse belíssimo Goodison Park. Cara, não vim aqui, tinha muito tempo e estou muito feliz de estar aqui. Eu acho esse estádio, cara, uma preciosidade mesmo, assim, e talvez, sei lá, pode ser que seja a última vez que eu venho aqui, né? O Everton, ele joga a próxima temporada aqui, e se nada atrasar mais uma vez na mudança para o novo estádio, que não será evidentemente aqui nesse território, aqui nesse terreno, será lá mais para a zona portuária de Liverpool, se nada atrasar, se eu não vier na próxima temporada para cá, esse momento aqui é meu último nesse estádio, que é a história, né, cara? O Brasil jogou aqui na Copa de 66, não é uma Copa muito bonita para as nossas lembranças, mas foi aqui que, por exemplo, Pelé e Garrincha dividiram o campo pela última vez. Olha isso, cara. É o primeiro grande estádio da história do futebol inglês. O segundo da história do futebol britânico, só perde, se não me engano, para o Ibrox, o estádio do Rangers, em Glasgow, na Escócia. É uma loucura, cara. Uma loucura respirar isso aqui, né? É um estádio que, como você pode ver, por exemplo, tem essas colunas aqui, né, que ficam na frente de torcedores, ficam na frente da imprensa. Eu estava inclusive conversando com um cara que veio aqui cobrir o Everton e Manchester United e ele não viu o gol do Garnacho, aquele gol de bicicleta, porque o Garnacho estava exatamente atrás de uma coluna. Dá para ver, né, na arquibancada ali, várias colunas que ficam na frente de vários torcedores. É uma dessas questões anacrônicas, né, que fazem com que seja necessário de fato que o Everton se mude dessa casa aqui, que tem mais de 130 anos, 134, se eu não me engano, né? Desde 1892. Enfim, então, valorizo muito estar aqui e valorizo muito trazer esse vídeo daqui para você. Eu vou fazer o pacotão possível, tá? Por exemplo, amanhã, jogo do possivelmente, mais uma vez, líder Arsenal. Eu não vou estar focado no trabalho, eu vou estar focado em outros compromissos sociais. Enfim, é aquela questão de fim de ano, de tentar não abandonar os compromissos com o canal, mas tendo como prioridade, porque é quem me paga para estar aqui principalmente, os compromissos com a TNT, os compromissos com o canal e o tecido social passando no meio disso. Era para ser o contrário, mas a gente sabe que na prática a vida é assim. Enfim, eu vou tentar fazer o pacotão possível aqui, depois compenso, sei lá, em janeiro, enfim, vamos lá. Começando com essa vitória do Manchester City, o City que volta a vencer, enfim, na Premier League. Precisava muito dessa vitória, né? O City que vence o Everton por 3-1, o jogo que, a depender de quem você entrevista ou de quem você pergunte, é o jogo do punido contra o impune, né, os 10 pontos deduzidos do Everton contra o Manchester City, das 115 infrações ainda não atendidas por qualquer julgamento na Premier League. Já explicamos aqui no vídeo, inclusive no canal. Se eu lembrar, vai estar na tela aqui para você ver, caso você não tenha visto e tenha saco para ver, né? Porque também é preciso ter um pouco de paciência. Enfim, é o Manchester City que entra em campo pela primeira vez como campeão do mundo e que entrou já com o patch da FIFA no centro do uniforme. Bonito esse patch do Mundial de Clubes, né? O City que vai usar esse patch, claro, ao longo da temporada. O Julian Álvares, o único jogador do planeta que vai jogar essa temporada com o patch de campeão do mundo por clube e por seleção. E o City que teve esse título celebrado pelos torcedores que aqui vieram e cantaram ao longo da partida: somos campeões outra vez e somos campeões
do mundo. Como eu falava, o City precisava da recuperação antes de viajar para o Mundial de Clubes para a Arábia Saudita. Vinha de apenas uma vitória em 6 partidas na Premier League, algo muito raro para esse Manchester City, especialmente dentro do campeonato inglês. E o Everton vinha de uma boa sequência, né? Perde pro Tottenham na rodada passada, mas jogando bem, exigindo muito do Vicário, então assim, e vinha de 4 vitórias anteriores em sequência a esse tropeço contra o Tottenham. Hoje, de fato, jogou menos bola do que o Manchester City, isso não é demérito pro Everton, o Manchester City, enfim, é um timaço, e o Everton conseguiu aprontar para cima do City no primeiro tempo, numa virada que veio numa curva similar a muitos dos tropeços do Manchester City nesse recorte recente de derrapadas, né? Tropeços principalmente nas próprias pernas. O City dominava amplamente o jogo, tinha criado chances, tinha desperdiçado chances, muitas delas paradas pelo Jordan Pickford, 2 no mesmo lance, teve uma cara a cara com o Matheus Nunes, depois no rebote o Álvares, depois teve uma do Grealish. E aí o City ia dominando, na primeira chegada de verdade do Everton, 1-0. E uma chegada que contou com erros em sequência do City, né? Perda da posse de bola do Rodri, depois um tropeço do Bernardo na lateral, um passe esquisito do Akanji para o Rodri errar mais uma vez, e aí a gente teve assistência do McNeil, se não me engano, pro Harrison fazer 1-0. Aliás, o Rodri jogou, né? Que saiu da final do Mundial muito temeroso em relação ao problema no joelho, mas ele felizmente está bem e foi titular hoje. Quem não jogou foi o Rúben Dias, doente, ficou fora da relação, e o trio lesionado, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku e Erling Haaland, não foi relacionado, e já eu falo sobre isso por aqui, tá? Mas, enfim, tivemos 1-0 do Everton, 8º jogo seguido do Manchester City na Premier League sem clean sheet. 8º jogo seguido, saindo com a defesa vazada, portanto. É um problema para esse Manchester City, e também a taxa de conversão dos adversários está realmente impressionante até aqui. No segundo tempo, o City começou a desatar os nós, a partir principalmente do Phil Foden, que fez um gol de fora da área. Um gol muito bonito, um chute de fora da área que consegue deixar um jogo um pouco mais tranquilo, porque depois do 1-0 do Everton, teve uma defesaça do Ederson num chute, se eu não me engano, do próprio McNeil ou do Harrison, não vou lembrar agora. E o jogo estava um pouco mais à feição do Everton a partir do 1-0. E aí o Foden, já no segundo tempo, que parecia mais com a cara do primeiro pré-1-0, ele consegue fazer o segundo, o Álvares faz o primeiro, o segundo é feito pelo Álvares numa cobrança de pênalti, que foi pênalti mesmo, a bola toca na mão do Onana, que estava realmente com o braço muito levantado, apesar da curta distância para o Ake, se não me engano, que foi quem chutou a bola que bateu na mão do Onana. E o Bernardo Silva fecha o caixão já no fim da partida com um erro de saída de bola com os pés do Pickford, 3-1 para o Manchester City, que chega a 37 pontos, agora a 5 pontos do líder Liverpool e um jogo a menos, né? O Arsenal vencendo o West Ham no fechamento dessa rodada, chegaria a 43, a 6 pontos, portanto, do Manchester City com um jogo a mais. O City que tem um jogo a menos por conta justamente do Mundial de Clubes, o jogo contra o Brentford, que ainda não tem data marcada, que foi adiado. Sobre o trio lesionado, eu tenho que correr aqui porque o pessoal está querendo que eu vá embora, hein? Eu tenho muita coisa para falar. O Haaland, ele não tem muita data para voltar. O Pep disse que ele ainda não está treinando com o grupo. Eu acho que possivelmente tanto o Haaland quanto o Doku quanto o Kevin De Bruyne tem como primeira data de possível retorno o dia 13 de janeiro, que é um jogo pela Premier League fora de casa contra o Newcastle. Antes disso são só 2 jogos, tá? Por conta da parada de inverno da Premier League, uma parada escalonada, né? Joga contra o Sheffield United agora no sábado pela Premier e Huddersfield Town dia 7 de janeiro pela Copa da Inglaterra. 2 jogos em Manchester. E aí, o jogo do dia 13 contra o Newcastle seria o terceiro nessa sequência. É o jogo para você preparar com cuidado esse trio e ver quem tem mais condições de voltar. Tem uma declaração interessante que o Pep diz antes do jogo para a Amazon. How long? How long have I got? I'm press. I know you press, yeah, but you shouldn't be in this area, you know. Bom, vou ter que sair do estádio, cara. Era a última coisa que eu queria. Mas enfim, vamos lá.
Bom, vim para cá, para a área onde os torcedores vêm para os comes e bebes, antes, pré e pós. Vamos ver se ninguém me interrompe aqui, eu tenho que correr, cara, tem tanta coisa para falar. Vamos lá, acho que eu estava trazendo uma declaração do Guardiola para a Amazon antes do jogo, falando sobre Haaland e De Bruyne. É uma aspa muito interessante para a gente analisar, pensar e conversar. Não vou fazê-lo agora porque não tenho tempo, estou até olhando para ver se a segurança vai voltar para cá. Ele diz o seguinte: eu diria que esses dois tipos de jogadores, Haaland e De Bruyne, não te ajudam a jogar bem, mas sim a ganhar jogos. Acho que aqui ele fala de perder o controle para ganhar aquela margem, aquela camada extra de lances que determinam o jogo, que decidem placares, partidas, campeonatos e etc, etc, etc. Vamos passar para o Manchester United, porque primeiro eu vou falar da virada espetacular para cima do excelente Aston Villa e depois um pouquinho sobre a situação do clube e a chegada já oficial do Sir Jim Ratcliffe. Começando pela virada, que não foi por acaso, tá? Foi na bola. Eu vi esse jogo, era para eu estar em Old Trafford, mas eu não fui pelos motivos citados na abertura aqui desse vídeo, pelo cansaço e tudo mais. O primeiro tempo, o United de fato vacilou e de fato viu o Aston Villa criar o que parecia ser a sequência desse pesadelo sem fim, mas não achei que o United jogou tão mal assim, tá? Eu acho que no geral ganhou o time que jogou melhor por mais tempo. Eu acho que a vantagem do segundo tempo do Manchester United em termos de atuação para cima do Aston Villa foi maior do que o contrário na primeira parte, tá? O Garnacho decisivo, bonito ver o Garnacho sendo decisivo assim, é um garoto ainda que tem muito, muito, muito talento, muita coisa a melhorar, muita coisa a ser polida ali, é um diamante um pouco bruto e que precisa de consistência que virá naturalmente, imaginamos, né, com o tempo. Então, assim, bom vê-lo participar tanto de um jogo assim, poderia por muito pouco ter saído com hat-trick, assim como o Rashford por muito pouco poderia ter saído com 2 assistências, né? Aliás, esse gol anulado foi uma jogada lindíssima coletiva do Manchester United, começando no campo defensivo. O segundo tempo foi muito grande, do Bruno Fernandes, inclusive do Bruno Fernandes, que tem um dado muito interessante aqui da Opta, que começou a fazer e a juntar dados de 2004 para cá, tá? Então, desde que a Opta coleta essas estatísticas, dentro da Premier League, o Bruno Fernandes é apenas o segundo jogador a criar pelo menos 100 chances de gol com a bola rolando dentro do mesmo ano. Então, em 2023, agora o Bruno Fernandes tem 100 chances criadas. O único jogador que conseguiu fazer isso anteriormente dentro da Premier League foi o Özil, que criou 104 chances de gol com a bola rolando em 2015. Impressionante, né? Enfim, a gente tem... But people are inside the press room. Cara, tá difícil. Eu tô tentando mesmo, assim, mas... Pô, eu tento sempre entender o trabalho dos outros, cara, mas o maluco não entendeu o meu trabalho e, enfim, tá tudo certo. Vamos tentar concentrar e voltar pro vídeo aqui. Eu tô tentando. Tira a touca, tira a touca, enfim. Eu falava do Garnacho, eu falava do Rashford, eu quero falar também do Højlund, que finalmente consegue o primeiro gol dele dentro da Premier League. E, cara, assim, o problema era muito mais as chances, a falta de chances criadas do que o número de chances perdidas por ele, tá? Eu acho que o Højlund era muito mais uma vítima da desorganização ofensiva coletiva desse Manchester United do que uma causa central. É claro que ele poderia já ter gols convertidos e, ok, perder uma chance ou outra, mas eu gosto muito do futebol dele, vejo nele um projeto de um futuro muito bom jogador e acho que era muito mais acaso ele não ter marcado até aqui do que, por exemplo, os 5 gols que ele marcou numa fase de grupos fraquíssima do Manchester United na Liga dos Campeões. Então, a lógica traz esse primeiro gol dele marcado agora dentro da Premier League. Era uma marca ruim, né? 14 jogos dentro da Premier e nenhum gol marcado. Agora, enfim, ele consegue um gol e você vê o quanto que significou para ele na comemoração. Ele que disse que era o homem mais feliz do mundo naquele momento. Depois do jogo, e essa virada, cara, enfim, eu não sei se é um sinal de que existe ali uma conexão entre, certamente, torcida, time e o treinador, né? Eu não sei até que ponto aquilo ali mostra que entre vestiário e Ten Hag existe alguma coisa positiva, para além de tantos relatos de que existem
laços quebrados por ali. Enfim, o Manchester United, repito, não foi por acaso essa virada. O Villa, que agora chega numa sequência chata, né? Depois de tropeçar, um resultado assim, inexplicável dentro de casa contra o Sheffield United, né? Depois de tantas vitórias seguidas em casa na Premier, empata apenas com o Sheffield United e fazendo um gol no minuto final, que senão teria perdido para esse fraco Sheffield United. E o Villa agora perde para o Manchester United depois de sair com 2-0. Apesar disso, eu defendo muito aqui que o Unai Emery o melhor trabalho talvez ao lado do Postecoglou no Tottenham de um treinador nesta Premier League até esse momento, né? É claro que isso pode mudar completamente ao longo da temporada, mas até esse momento eu gosto muito desse trabalho do Unai Emery com Aston Villa e do Postecoglou com o Tottenham. Falando um pouquinho sobre a situação do Sir Jim Ratcliffe, que foi um presente de Natal, né? Acho que dá para interpretar dessa forma para a torcida do Manchester United. No domingo, o clube anunciou oficialmente a chegada do Ratcliffe, que é um bilionário inglês que já tinha tentáculos na Fórmula 1 com a Mercedes, no futebol com o Nice, atual vice-líder da Ligue 1 na França, na vela, no ciclismo, no rugby, enfim, esportivamente vários tentáculos. E agora o principal deles, né, dentro do futebol, que é o Manchester United. O Ratcliffe é o dono da Ineos, uma das maiores petroquímicas do planeta, que chega agora a ter 25% do Manchester United, das ações do Manchester United, pagando cerca de 1,3 bilhão de libras, o que sugere que o clube valha mais do que 5 bi. Né? Para trazer uma comparação, o Chelsea foi comprado por cerca de 2 bi, os outros 2 e pouco foram para infraestrutura e tudo mais, e o Newcastle por 300 milhões. 25% do Manchester United por 1,3, portanto. E além desse 1,3, tem a garantia de cerca de 230 milhões de libras para investimentos em Old Trafford, e essa é a grande questão agora, uma das, né, mas estruturalmente falando, se vai demolir o Old Trafford nos próximos anos ou se haverá a possibilidade de uma reforma mantendo grande parte do esqueleto do estádio. O ponto principal e urgente aqui é o controle do futebol, que está textualmente na nota oficial de anúncio da chegada do Ratcliffe, passado esse controle para essa nova gestão, né? Então, apesar dela ser minoritária quando a gente olha para as ações, ela tem o controle. It's alright, no problem. Ela tem o controle das ações do futebol. Cheers, pal. Thank you. Pelo menos um pouco de gentileza aqui hoje. Uma gentileza que me fez perder. Mas gentileza gera gentileza, minha gente. Um beijo para você, meu querido. Bebaço. Que inveja. Controle do futebol, uma coisa que a torcida, evidentemente, precisa que saia das mãos de quem os Glazers confiam. 2 nomes que a torcida vai se acostumar agora, tá? O Sir David Brailsford, que é o diretor esportivo da Ineos e dos projetos esportivos da Ineos. Ele tem muitos resultados importantes com o ciclismo, principalmente, ciclismo britânico, e o Jean-Claude Blanc, francês, que tem passagens por Juventus, por PSG, e é o CEO de esportes, seu Michael, CEO de esportes da Ineos, e que, enfim, vão ser as pessoas que estarão na estrutura de futebol do clube. Ou seja, Ten Hag e os jogadores têm novos chefes. O Richard Arnold, ele deve sair, e o John Murtough parece que vai sair também. Não sei se ele vai sair, mas o Richard já saiu. Quer dizer, o Richard já tem a saída anunciada para o fim enfim, na próxima semana, né? Virada de ano. São entre 6 e 8 semanas para a aprovação da Premier League, tá? Para essa compra de fato ser efetivada. Mas enfim, é uma questão muito de protocolo ali, até que de fato exista um controle. O impacto na janela de janeiro, eu acho que vai ser pequeno, tá? Eu acho que vai ser pequeno. Por fim, cara, antes assim, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais nisso com o andar da carruagem e faço um vídeo à parte para essa situação. Tacada de mestre dos Glazers. Tacada de mestre dos Glazers. Ame ou odeie, os caras compraram o clube em 2005 por 790 milhões, quase metade com dinheiro do próprio clube, e agora vendem um quarto por quase o dobro dessa grana. No total, embolsaram mais de 1 bi. Cedem o controle do futebol
evitam as críticas, portanto, se tiver mal, o problema não é meu, e seguem lucrando com o clube ou com uma futura venda das ações que eles mantêm. Tacada de mestre dessa família detestável para a história do Manchester United. Passando agora para a vitória do Liverpool para cima do Burnley, novo líder até pelo menos, né, uma possível vitória do Arsenal diante do West Ham nessa quinta-feira. Dois tempos distintos, né? Um primeiro que poderia ter sido facilmente 4-0 para o Liverpool, perdeu muitas chances, o Trafford fez belas defesas, teve um gol mal anulado, né, de um empurrão inventado pelo árbitro do Darwin Núñez, e o segundo tempo que poderia ter sido de punição às chances perdidas no primeiro. O Jota faz o 2-0 no finalzinho, mas o Burnley poderia ter empatado esse jogo e poderia ter causado problemas para esse Liverpool, mas a justiça no placar foi feita com humildade, né? Poderia ter sido até mais, repito. O Liverpool que consegue essa vitória mesmo em noite pouco precisa no ataque, mas em termos de criação de oportunidades, são excelentes sinais por ali, né? O Arnold voando no meio campo, o Darwin muito bem, aliás, fez um golaço, né? O primeiro gol dele é um chute muito bonito, o 8º na temporada. O Gakpo melhor quando vem de trás, pior quando joga de costas para o gol. Enfim, há elogios para esse Liverpool mesmo, por exemplo, com dois laterais esquerdos com o ombro machucado, né? Tendo que jogar com o Joe Gomes ali, que é esforçado, mas não é um jogador à altura do que o Liverpool precisa na lateral esquerda, e está sem o Robertson e está sem o Tsimikas agora, né? Está sem o McAllister, por exemplo, nesse meio campo, poupou, imagino eu, o Klopp, o Szoboszlai, e jogou com o Gravenberch e o Elliott ali naquele meio campo. Então, assim, foi uma partida suficiente para o Liverpool não deixar pontos bobos pelo caminho. E seriam pontos bobos mesmo, tá? O Burnley é o primeiro time na história do campeonato inglês, não da Premier League, do campeonato inglês, mais de 100 anos aí, a perder 9 das 10 primeiras partidas em casa. Só pontuou em uma, cara, contra o Sheffield United, para variar. Complicado, hein, Burnley? Complicadíssimo. Curtinhas aqui, gente, caramba, eu tenho que ir embora. Chelsea vence o Palace nos finalmente com um gol de pênalti convertido pelo Madueke no finalzinho. Não vi a partida, mas vi lances e dados interessantes aqui. Por exemplo, dos 11 titulares, apenas 3 estavam no clube na temporada passada: o Gallagher, o Mudryk e o Badiashile. A escalação mais jovem do Chelsea na era Premier League, com cerca de 23 anos a média de idade. Thiago Silva começou no banco de reservas e foi a primeira titularidade do Nkunku, que é um cara que já traz a qualidade automaticamente e eleva o nível desse Chelsea. O Pochettino abre o olho, hein? É muita invenção para um time que, mesmo com tantas lesões e suspensões, poderia ser montado de maneira um pouco mais simples. Vitória do Forest fora de casa para cima desse Newcastle, que, aliás, precisa de um vídeo à parte para tentar explicar o que está acontecendo, para além da crise que existe de lesões, né? Estreia do Nuno Espírito Santo. O Espírito Santo, no espírito natalino, consegue uma vitória com um hat-trick de Chris Wood, rapaz. Lei do ex triplicada. 2 gols lindíssimos do Chris Wood, de maneira muito esquisita. O Chris Wood não é esse jogador, ele conseguiu fazer 2 golaços. O Murilo, aliás, dando uma muito bonita assistência para ele no terceiro. E essa vitória é importante para o Nottingham Forest. O Bournemouth 3-0 para cima do Fulham, arrancada linda do time do Iraola. Nos 9 primeiros jogos da Premier League foram 3 pontos e nenhuma vitória. Nos 9 jogos seguintes até aqui, 22 pontos e 7 vitórias. Impressionante, o que a manutenção do trabalho não faz também. Curiosidade, foi o primeiro pênalti marcado para o Bournemouth depois de 65 jogos em todas as competições. Quase 2 anos, 609 dias sem nenhum pênalti marcado a favor dos Cherries. O último havia sido em abril de 2022, na segunda divisão, na Championship. O Sheffield United perdeu para o Luton Town 3-2 dentro de casa. 2 times que já estão mais ou menos com a marca de rebaixados antes da temporada começar. E o Sheffield perde para o principal concorrente dentro de casa com 2 gols contras no minuto final. Nos minutos finais, aliás, é o primeiro time da era Premier League a marcar 2 gols contra depois dos 30 do segundo tempo. O XG foi brincadeira, cara. A qualidade e o número de chances criadas, 3.13 para o Sheffield, que marcou 2, 0.67 para o Luton, que marcou 3. É o futebol, meus amigos e minhas amigas. 6 pontos separam as equipes nesse momento e o Sheffield United tem 1 jogo a mais. Situação complicada. Vitória do Wolverhampton, mais uma, hein?
engata 2 vitórias seguidas pela primeira vez nessa Premier League, 4-1 fora de casa para cima do Brentford. Grande atuação do João Gomes, grande atuação do Matheus Cunha, quinta participação direta para gol nos últimos 8 jogos. Tá aí 2 brasileiros que passam por baixo do radar de quem não presta atenção nos detalhes da Premier League. E mais uma atuação boa deles. E o Hee-chan chegando a 10 gols nesta Premier League, 2 marcados hoje. E eu fecho, meus amigos, com um pedido para vocês aqui, tá? O meu querido padrasto, pai da minha irmã, marido da minha mãe, ele hoje começou um tratamento de quimioterapia e radioterapia para um câncer que ele tem nesse momento, um linfoma que ele tem. E eu não sou um cara religioso, mas eu acredito em energia. E como a gente está aqui numa comunhão de, acredito, empatia e simpatia, eu por você e você por mim, e um pelo outro aqui, né, entre vocês aqui, eu queria que vocês mandem, por favor, energias positivas para o meu querido Marcos, que eu tenho certeza que vai sair dessa. Eu não quero falar em vencer câncer e tal, porque eu não acredito que seja uma batalha e quem perca seja derrotado. Mas eu tenho certeza que ele vai passar por isso. E acredito que a sua energia pode ajudá-lo, né, no ar. Então, por favor, mande boas energias para o Marcão. Beijo para vocês, até o próximo vídeo que virá provavelmente nesse fim de semana, mas eu acho que é no ano que vem. Então também queria agradecer aqui esse ano de 2023, tá? Obrigado mesmo, up the toffees, aí ó, obrigado mesmo, de coração. Esse ano foi um ano absurdo para esse canal e eu sei que todo mundo fala isso, mas é verdade, não seria nada se não fosse você, porque é isso. Se eu estivesse falando para a parede, eu não estaria aqui ainda, né? Então só estou aqui porque você está aqui. Então, obrigado, de coração. Beijão. Tentar ir para casa. Não fui expulso, hein? A rua é pública. Viva a rua.